pergunta, você pode dar uma ligada, né? Aí a gente pede aí para o nosso, para a Maiara aí, a Maiara anotar, pede para a Maiara anotar aí, se alguém tiver alguma pergunta, se as pessoas se sentirem contempladas, né? A gente vai tentar adentrar aqui ao nosso tema. Emerson, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo aqui, né? Prazer é tudo meu. E por aceitar a gente iniciar esse quadro, porque o nosso objetivo aqui no debate democrático é esse, tentar solucionar o máximo possível das dúvidas das pessoas, né? É manter um diálogo com a comunidade, né, com a sociedade sobre Exato. temas relevantes, né? Emerson, primeiramente, o que é a terceirização? Quando eu falo em terceirização, para que as pessoas em casa entendam do que eu estou falando, né? A terceirização, a gente pode compreender assim de uma maneira bem simples, é a participação de uma terceira pessoa, sim, na relação de trabalho, né? Então, tradicionalmente a relação de trabalho, ela se dá entre o empregador e o empregado. A terceirização, ela acontece na medida em que uma terceira pessoa, no caso uma pessoa jurídica, uma outra empresa, vai fazer a mediação desse profissional, né? Então, a empresa contrata outra empresa para que essa empresa forneça trabalhadores para desenvolver algumas atividades especializadas, né, dentro do âmbito da empresa. Nós temos um projeto de lei, né, que é a 4330, né? A PL 4330, que o pessoal costuma falar PL, né? E aí, esse projeto de lei, ele passou pela Câmara, e ele traz algumas situações que eu gostaria que a gente adentrasse a elas. Por exemplo, já caiu a possibilidade de terceirizar no setor público todas as atividades. Agora só a atividade fim de qualquer órgão público não será, de acordo com o texto que foi enviado para o Senado, terceirizado. Mas ainda contempla os setores, as outras atividades, né? As outras atividades, que as atividades meio. Você acha positivo, ou do ponto de vista, é legal o setor público terceirizar? Bom, Gilmar, antes de entrar nessa questão, é bom a gente entender assim, que desde o início que a terceirização se tornou possível, é bom que se diga que já há muito tempo que ela é praticada no mercado, ela se caracteriza como uma flexibilização das relações de trabalho, né? Certo. Então, desde de 45, quando ela surgiu, ainda no período da guerra, que os Estados Unidos foi um dos primeiros a instituir essa possibilidade de contratar empresas para fornecer serviços, né, sobretudo de transporte, ela passa a ser uma realidade. E o Brasil, ele adotou, se não me engano, na década de 50, né, uma norma que possibilitava os bancos contratarem seguranças, né? Então, foi uma flexibilização, porque o funcionário não era funcionário do banco, mas estava prestando um serviço de segurança. E aí a gente vai percebendo umas flexibilizações. Na década de 60 também a gente vai observar que teve uma lei que possibilitou o trabalho temporário, né? Desse serviço temporário, os servidores eram vinculados a uma terceira empresa, né? E aí, cada vez mais vai se caracterizando, né, o desvínculo do funcionário à empresa que ele presta o serviço. Aí o que acontece? Nós percebemos também, na década de 70, né, uma possibilidade do serviço público terceirizar algumas atividades, né, uma atividade de limpeza, atividade de segurança e outras, né, mas algumas atividades que não eram as principais atividades hoje até da instituição. O cafezinho, né? Ele é terceirizado, né? Pois é, então o setor público ele limita o terceirizado apenas nessas esferas, né? Certo. Se um público... que não é a atividade principal do órgão. Exatamente. Como você pode exemplificar isso? Qual é a atividade fim no setor privado, no setor público, por exemplo? Por exemplo, o DENIT, por exemplo, ele foi multado pelo Ministério Público porque ele estava utilizando funcionários terceirizados em uma atividade que era típica do órgão, né? Como, por exemplo, pesar os caminhões que passavam na BR. Ou seja, pesar os caminhões é uma função do DENIT. De um servidor público capacitado, concursado pelo DENIT. A finalidade do DENIT, né? Exatamente. Então, o trabalho que um terceirizado poderia desenvolver jamais tinha ter a ver com a atividade principal
daquele órgão público, né? Então, isso se configura que é uma violação das normas trabalhistas, né? Por isso, com certeza o Ministério Público moveu uma ação contra esse tipo de procedimento, que é ilegal, né? Agora, o projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele traz uma mensagem interessante. Tudo bem, no setor público eu não vou terceirizar a atividade fim, mas no setor privado eu posso. Ou seja, se um professor da Universidade Federal ou da Universidade Estadual não pode ser terceirizado, mas lá no setor privado ele vai poder ser terceirizado. E aí? Então a gente percebe assim, existe uma súmula, né, do Sim. Tribunal Superior do Trabalho, que ele proíbe a terceirização, exceto em atividades meios, né, como você mesmo colocou aí. Então, isso já vem sendo praticado no Brasil com essas restrições, né, exatamente para preservar, né, as condições de trabalho, né, o vínculo, né, os direitos trabalhistas, o cumprimento da consolidação da lei trabalhista. E esse projeto de lei 4330, ele visa agora flexibilizar ainda mais essas relações de trabalhos e, dessa forma, possibilitar que a terceirizada forneça qualquer tipo de trabalho, né? Nesse caso, você tem alguma opinião formada? A gente queria, é claro que você vai se posicionar do ponto de vista da lei e da justiça, né? Mas eu queria, se possível, também a sua opinião. Você acredita que seria positivo para, ou seja, terceirizar todas as atividades no setor privado? Bom, assim, por uma questão de raciocínio, a gente pode perceber assim que, por Então, exemplo, você poderia os órgãos de classe, né? As centrais sindicais, todas elas, que a maioria, diga-se de passagem, né, são contra a terceirização. Porque é uma questão até de raciocínio. Vamos imaginar que uma empresa ela funcione com uma quantidade X de funcionários. Né? E aí, qual é a ideia da terceirização? Cortar gastos, né? Diminuir os custos. Aí ela contrata uma terceira empresa para fornecer esses funcionários. Com certeza, ela vai visar uma diminuição dos custos. Sim. Essa terceira empresa deve fornecer o mesmo serviço de antes. E, para isso, ela tem que também ter resultados, ter lucro, né? Exatamente. A empresa contratante também tem que ter lucro. E aí o que vai acontecer? Caso a empresa terceirizada não queira ter prejuízo, ela tem que cortar a quantidade de funcionários, aumentar a carga horária de trabalho. E como vem sendo praticado, né, isso aí a CUT, alguns documentos que comprovam essa prática, a questão do não pagamento de algumas custas trabalhistas, né? Então, isso representa o quê? Que a terceirização ela vai trazer resultado para alguns, né? Mas a carga mesmo, o problema maior vai acontecer para a custa do trabalhador, né? Marivaldo, tem um vídeo aí que é do depoimento da presidente Dilma Rousseff sobre a questão. O que a presidente Dilma Rousseff fala sobre a terceirização? Queria que você rodasse esse vídeo aí para a gente. A terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. Nós não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos de garantir que as empresas que sejam contratadas, elas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e, ao mesmo tempo, também que elas paguem seus impostos. Durante o discurso aqui em Duque de Caxias, onde está a maior refinaria de petróleo do país, a presidenta Dilma você acompanhou aí, que o restante do material é sobre a Petrobras, que ela vai falar. Mas a gente percebe aí que a presidente, ela se posiciona da seguinte maneira: não quer tirar direitos conquistados. Na sua percepção, ela está tomando uma atitude aí em prol do trabalhador, ou seja, ela pode vetar se essa ideia seguir do jeito que está? É essa a mensagem que ela está dando aí? Puxa, não deu para pegar bem o áudio aqui, né? Mas a posição da presidente, ela tem essa possibilidade de vetar, né? Ela tem, né? Apesar do projeto ser originário da Câmara, né? Sim. Se ela veta o projeto da terceirização, isso se sair do jeito que saiu da Câmara dos Deputados,
essa proposta retorna, né, para o Congresso, novamente. E lá ela pode ser aprovada pelo Congresso, né? Novamente. Mas aí é uma questão que vai trazer muita discussão ainda, né? Muitas águas vão rolar até que esse posicionamento seja tomado definitivo, né? Hoje, como é que fica a responsabilidade, do ponto de vista legal, da empresa contratante e da empresa contratada, do jeito que está hoje, né? Bom, antes era subsidiária, né? Quando a empresa contratada, ela não cumpria os encargos trabalhistas, a contratante, ela passava também a ter responsabilidades, né? Então, ela só tinha responsabilidade quando a outra não cumpria. Agora, com esse projeto de lei, a responsabilidade passa a ser solidária, né? Ou seja, então, as duas empresas têm essa responsabilidade. Vamos supor que a empresa que está pagando, né, a terceirizada, ela tem o dever de fiscalizar se o FGTS está sendo depositado, se os encargos trabalhistas, INSS, estão todos sendo cumpridos. Caso contrário, ela tem o dever de deixar de pagar, né, a empresa, enquanto ela não acertar as contas com os direitos dos trabalhadores, né? E em caso de reclamações trabalhistas, né, o trabalhador pode acionar as duas empresas. Na justiça, se uma se recusar, a outra pode ser acionada. Não, as duas têm responsabilidades iguais, né, com relação ao direito trabalhista. Automaticamente, né? Exatamente, porque uma tem o dever de fiscalizar. Houve a violação do direito trabalhista do trabalhador, ali no caso, então é porque ela deixou de fazer o papel de controle, né, desses. Mas o que está funcionando atualmente é a responsabilidade subsidiária, exatamente. Né? Ou seja, segundo a súmula... A empresa que contrata só vai pagar alguma coisa em última instância, seria isso? Exato. Gilmar, inclusive é interessante a gente colocar isso aí, porque nós estamos assim discutindo em torno desse projeto das terceirizações, mas existem centrais sindicais que são a favor disso aí. Da terceirização. Em torno de quê? Nós temos no Brasil mais de 13 milhões, praticamente 13 milhões de trabalhadores terceirizados. É verdade. E esses trabalhadores terceirizados, eles não têm uma lei que regulamenta essa função. 13 milhões, 13 né? milhões. 13 milhões. De trabalhadores terceirizados. E não tem no país uma lei que regulamente essa profissão. É importante esse trabalho. A regulamentação? Então, essa regulamentação é importante. Não nos termos que está o problema está na forma, agora, né? O problema está na forma da regulamentação. Exatamente, que abre para todas as atividades da empresa. Então, a atividade fim, certamente, por uma questão de lógica, não se faz, só se é possível se fazer com precarizações da condição de trabalho. Aliás, eu vou dar nome aos bois aqui. Hoje, quem é a favor da terceirização em nível nacional? Nós temos aí a força sindical, que é do Paulinho da Força. O Paulinho da Força é deputado. Inclusive, ele está mobilizando trabalhadores ou pseudo-trabalhadores a estarem na Câmara dos Deputados a cada votação, a cada manifestação no que se refere à terceirização. Está lá a mobilização dele. Por quê? Porque ele está ligado à Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, são setores que, inclusive, já colocaram propaganda na televisão defendendo a terceirização, dizendo que vai aumentar o desenvolvimento do país. Tudo bem, é um posicionamento. Mas, por outro lado, existem outras centrais sindicais que são contra. Por exemplo, a CUT. Me parece que também a Conlutas. Temos também outras centrais que alegam, dizendo que a terceirização gera mortes, gera mais precarização do trabalho, ou seja, o trabalho que você realiza hoje poderá ficar menos valorizado se passar a proposta do jeito que está. Essas são as alegações. Esse debate está no Senado. Exatamente. O Senado, dizem, eu queria até a sua opinião também, que do ponto de vista legal, ou seja, é lá que as leis são verificadas e melhoradas, né? O Senado tem essa atribuição muito importante. Historicamente, o Senado ele é conservador, né? Mas dizem que nessa pauta específica da terceirização, o Senado pode ser a salvação do trabalhador. O que você acha disso? Bom, é a questão, um posicionamento político. Político, nesse caso, né? Sai um pouquinho da lei. Na política, tudo é possível, né? Tudo é possível, né?
Tem até um comentarista que disse uma coisa interessante, né? Diz que a Câmara dos Deputados jogou o bode na sala, né? Criou aquele mal-estar, e aí depois aparece ali no cenário que vai tirar o bode da sala e vai ficar com uma imagem bem bonita para a sociedade, né? Então, existe também essas questões, né? Mas a gente precisa realmente da participação dos trabalhadores, das centrais, fazendo essa discussão, né? Sim. Porque, João, como a gente falou no início, o projeto tem que realmente ele precisa ser debatido, regulamentado, né? a terceirização tem que ser regulamentada, mas em condições que o trabalhador não sofra, né, as consequências, que não haja uma precarização das relações de trabalho. Aí é bom que se diga o seguinte, que o que se vai caracterizar essa precarização do trabalho, essa terceirização, da maneira como a Câmara enviou para o Senado? Sim. Segundo relatórios, o que acontece? O trabalhador terceirizado, ele é um trabalhador que é discriminado. Quando ele vem para uma empresa, o uniforme que ele utiliza é um uniforme diferente. Ele não tem acesso ao lugar dos refeitórios que os trabalhadores da mesma empresa utilizam. Ele não é sindicalizado, ele não participa do sindicato daquela mesma categoria, daquela empresa que ele está trabalhando. Então, ele é um trabalhador de segunda categoria, né? E aí tem outras questões. Ele não recebe o mesmo treinamento que os trabalhadores daquela empresa. Também. O tempo que ele permanece na empresa é muito menor. Em média, hoje, um trabalhador fica 6 anos na empresa, o terceirizado fica 2 anos e meio. Nesse caso, ele é substituído. E ainda tem um detalhe. A dificuldade de seguir carreira aí. Exato. Aí tem o detalhe, a questão do acidente de trabalho, né? 80% dos acidentes de trabalho, segundo a CUT, né, no relatório que ela disponibilizou, comprovando isso, são entre os terceirizados, né? Por quê? Porque é uma mão de obra não muito qualificada, não recebe os treinamentos e os equipamentos adequados, porque a ideia é cortar custos, né? Sim. E a gente fala isso repassando um posicionamento do Tribunal de Justiça, dos operadores do direito como um todo, que lidam com essa questão do direito trabalhista, que percebem que essa terceirização ela vai estar acontecendo com flexibilização das relações de trabalho a prejuízo do trabalhador. Qual é o posicionamento hoje da OAB? A OAB ela se posiciona contrária à terceirização ou a favorável? Você tem essa informação? Totalmente contrária. Ela é contrária. É contrária, porque realmente a função do direito, ela acima dos interesses econômicos, estamos defendendo os interesses da dignidade da pessoa humana, né? Tem uma questão de justiça. A Conferência de Filadélfia, que foi realizada pela Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma declaração que diz que o trabalho não pode ser considerado uma mercadoria, né? Então, o trabalho, ele deve ser visto como uma pessoa humana que presta um trabalho em condições dignas, né, que realmente lhe seja assegurado vários direitos, né, que foram conquistados, né? Então, a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, né, entende que a terceirização ela é uma precarização das relações de trabalho, né? Então, totalmente contra. O grupo que é a favor da terceirização são os grupos dos empresários, exatamente visando essa corte de custos. Não que a OAB, ou o Judiciário, ou os operadores de direitos sejam contra os empresários. Sim. Nós sabemos que uma sociedade, ela depende muito da classe empresarial, um empresariado forte, que gera emprego, que possibilita o funcionamento da economia de um país. Então, é essencial, né? Mas que essa relação, ela seja... É importante que se diga que o discurso em torno contra a terceirização desse PL 4330 não é um debate contra o empresariado, mas é um debate em defesa da dignidade da pessoa humana, do trabalhador brasileiro. Inclusive, você que está chegando agora, a gente está conversando aqui com o advogado Emerson Farias, e nós estamos estreando aqui o nosso quadro, que é Direito e Cotidiano, que é a partir de agora, o advogado Emerson Farias vai estar aqui trazendo, esclarecendo um pouco mais sobre algumas questões que estão repercutindo e que repercutem diretamente na sua vida, você que é trabalhador, você que está aí do outro lado nos assistindo. E hoje nós estamos tratando exatamente sobre a terceirização, esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara
e que agora está no Senado. Eu queria lhe perguntar também sobre a sindicalização. Existe um debate aí de que os terceirizados, se passar o projeto do jeito que está, eles teriam a possibilidade de constituir um sindicato próprio, mas ele terá a mesma representatividade dos sindicatos atuais, do jeito que os sindicatos atuais se organizam. Como seria esse sindicato? Bom, assim, existe uma questão interessante com relação aos sindicatos. O projeto de lei, ele prevê que o terceirizado, ele pode estar vinculado ao sindicato da empresa que ele está prestando serviço. Né? Então, isso vai acontecer uma questão bem interessante, que muitos trabalhadores vão mudar de sindicato. Né? O trabalhador ele está exercendo uma função, aí ele vai estar pertence a uma empresa terceirizada, ele vai ser deslocado para prestar serviço numa determinada empresa, e lá ele vai estar vinculado àquele sindicato. Então, sindicatos tradicionais, como a CUT e tal, vão ter muitos trabalhadores que vão estar saindo dessa empresa para outra. Por isso que a gente percebe um posicionamento divergente aí nessa questão. Então, enquanto que a força sindical defende a terceirização, e ela também está vendo o interesse particular, porque aí muitos trabalhados vão mudar da CUT ela quer crescer como entidade também. E a CUT defende, né, que realmente essa terceirização não aconteça na atividade fim, exatamente para não acontecer essa questão. Mas esse sindicato, ele teria a mesma força de reivindicação, de mobilização que os atuais sindicatos ou as centrais sindicais atuais têm? Bom, a função do sindicato, né? Ela é regulamentada em lei, ela tem toda a sua história, né, enquanto pessoa jurídica em defesa dos trabalhadores, das negociações trabalhistas. Então, isso particularmente não vai interferir, né? Isso é o que está atualmente em discussão, mas tudo pode mudar, né? A gente sabe que há muita discussão em torno disso, mas os sindicatos estão brigando pelo seu poder de representação, pela sua capacidade de intervenção nas negociações trabalhistas, e a gente vai compreender melhor como vai ficar essa questão do papel do sindicato a partir da terceirização, depois que estiver realmente aprovado, né? Depois de aprovado. O próprio presidente Lula já se posicionou contra a terceirização, já foi em alguns ambientes aí, ele já se posiciona contrário a essa possibilidade da terceirização, e ele recomenda, como guru político aí do governo, que a presidente possa vetar esse projeto. Eu achei interessante, lendo uma reportagem, que a terceirização no Brasil é um dos únicos países que ela acontece assim, dessa maneira, né, com essa quantidade muito grande de terceirizados, né, 13 milhões de trabalhadores no Brasil, segundo a CUT, 2 milhões e 700 e poucos mil. Mas no México, por exemplo, nos Estados Unidos, a terceirização ela tem um grupo de pessoas específico, como por exemplo os imigrantes, as pessoas que entram ilegais no país. Não é generalizado? Não. Um cidadão americano, ele trabalha com carteira assinada. Agora, um imigrante, uma pessoa que entrou de forma ilegal, esses encontram nas terceirizadas um local de trabalho, né? Então, ou seja, são considerados trabalhadores de segunda categoria, né? Aqui no Brasil, a gente está percebendo que essa política é totalmente diferenciada, né? Aliás, essa questão da terceirização, ela se aprofunda ainda mais com os contratos entre governos e as OCIPs, né, que são as organizações de interesse social. E elas fazem esses contratos de prestação de serviço também. A gente percebe isso. Muitos OCIPs, ONGs também, que prestam serviços, seja às vezes remunerado. As OCIPs muita gente confunde com ONG, mas elas têm uma natureza diferenciada, né? Ou seja, as organizações de interesse social, que são as OCIPs, elas prestam, por exemplo, serviços elas podem contratar médicos, podem contratar enfermeiros, assistentes sociais para prestar esse serviço. Emerson, eu queria que você, nesse momento final aqui do nossa estreia, se você tiver alguma outra informação que a gente não pôde pincelar relacionada à terceirização, ou se nós conseguimos aqui dar
Dá uma pincelada já geral sobre essa questão. Se você tiver mais uma informação a acrescentar, como é que, ou o seu posicionamento mesmo, como espera que a discussão se encaminhe a partir de agora, né? Gilmar, eu acho que fazendo um apanhado geral da questão, né, nós percebemos a importância desse debate, né, dessa regulamentação, mas, sobretudo, nós identificamos a importância da preservação dos direitos conquistados pelos trabalhadores, né? A CLT, ela não surgiu como um presente do governo, como uma coisa que foi construída da noite por dia. Ela é resultado de uma luta, de muitas manifestações, de pessoas indo às ruas em prol da humanização das relações de trabalho, da relação capital e trabalho. Então, antes as pessoas trabalhavam. A gente percebe que essa conquista é uma conquista dos trabalhadores, é uma conquista da sociedade. E que hoje o Brasil está passando por uma situação política, econômica de crise, né? Isso aí nas suas instituições. E aí a gente está percebendo uma espécie de oportunismo, né? Por parte de alguns setores da política nacional, né? De pressionar o governo, pressionar algumas categorias para aprovar uma lei que há muito tempo estava engavetado, mas que vem à tona agora nesse momento. E a gente tem que parar para refletir que isso não é à toa, né? Que isso vai refletir diretamente na minha vida, na sua vida, no jovem que hoje não está no mercado de trabalho, mas futuramente estará no mercado de trabalho. Então, ele pode encontrar um contexto de trabalho que realmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, a discussão, ela diz respeito a todos nós brasileiros, né? Precisamos nos informar e acompanhar isso aí. Debate. Verdade. Então, é isso aí. Então, acho que a discussão, ela continua. Vamos ver como é que o Senado vai se posicionar. Vamos ver como a presidente vai reagir depois da aprovação. Se ela vai sancionar ou se ela vai vetar o projeto, né? Exato. Então, a discussão continua. Assim, no próximo programa, eu já queria até pontuar aqui, e se as pessoas ao longo da semana já quiserem se posicionar na própria página, no Facebook do Debate Democrático, já sugerindo alguma coisa, que a gente adentrasse agora sobre esse projeto, que também é polêmico, que é a redução da maioridade penal. A gente percebe que é outro assunto que vai render uma grande discussão, né? Verdade, esse tema aí é um tema que vai realmente trazer muitos questionamentos, né? Porque já vem sendo discutido há muito tempo. O calor das emoções. E é importante, né? Eu, por exemplo, trabalhei com jovens, menores infratores, conheço um pouco dessa realidade na prática, né? Sim. E aí a gente pode fazer essa relação entre a prática, né? E o que diz a nossa legislação, e o que propõe, né? Essa nova leva de deputados e senadores que estão lá, que, pelo que a gente percebe, se caracterizam como mais conservadores do que a bancada anterior, né? Exatamente. Então a gente precisa saber onde é que os interesses estão ali inseridos, né? O que deve prevalecer no final, né? Pois ok. Muito obrigado, Emerson. Eu que agradeço. Obrigado pela nossa estreia aqui, nosso quadro Direito e Cotidiano. Marivaldo, a gente vai para um rápido intervalo. Você pode aguardar aqui, Emerson? Sim. Obrigado você que ficou acompanhando o nosso quadro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com mais debate democrático e vamos trazer outras informações aqui importantes para você. Até 2 da tarde tem um debate democrático. Segura aí. Debate Democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema, a faculdade dos seus sonhos.